na verdade, Jesus ele não chegou já se mostrando, né? Que ele falou sinais, né? Ele foi fazendo as coisas um pouquinho aqui, um pouco ali, até chegar o dia certo. O ápice, né? Então, que dia nós vamos, se eu voltar aqui outras vezes, vamos falar sobre por que Jesus falou por parábola. É uma boa pergunta. Por que Jesus falou por parábola? O que ele vai falar por parábola? Ele estava falando abertamente. De repente ele muda o seu tom de discurso. Em vez de falar abertamente, agora ele vai falar por parábola. Que parábola nem todo mundo vai entender. Não. Né? É difícil. Exatamente. Então a parábola vai alcançar não uma grande multidão, mas um público específico. Por que então que ele vai falar por parábola? Isso vai ser respondido numa próxima oportunidade. Numa próxima da gente vai ser. Na verdade, essa parte bíblica, ela é gigantesca. Tem coisa. E as dúvidas tem bastante. Quando a gente grava a parte religiosa, tem bastante pessoa que fica perguntando, por que isso, por que aquilo? Mas aí você não perguntou isso, e isso aqui. Então, tipo assim, você vê que tem bastante gente que tá procurando. Isso. Aí o pessoal na hora que responder, aí dá para montar tipo um assunto de acordo com a maioria das pessoas que vão respondendo, né? Aí dá para fazer um negócio bem legal. Aí. Ok? Então, eu falei desses sinais, por quê? Porque as profecias cumpridas na Bíblia vai falar sobre esses acontecimentos, sobre esses fatos. Vamos ver alguma coisa que Paulo já previa, escrevendo uma carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele vai dizer que no momento que eu vou lendo aqui, isso aqui foi escrito há mais de 2.500 anos atrás. E parece tão atual como o jornal que saiu hoje. Olha isso aqui. 2 Timóteo 3, 1, 5. Nos últimos dias, os homens só amarão a si mesmo. Né? Amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, e amarão os prazeres em vez de Deus e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Olha que texto que nós acabamos de ler, que parece que nós estamos lendo um jornal de hoje, né? Hoje em dia, as pessoas, tudo isso aí é hoje. Se era naquele tempo, hoje em dia tá pior. Que é o que ele diz aqui, ó, nos últimos dias. Então, tinha pessoas dessa natureza, mas ele falou que terão mais. E hoje nós observamos que a leitura desse texto, ela parece tão atual como um jornal que saiu hoje pela manhã. Né? Então, perceba que parece que vão ter alguns acontecimentos e que já estão acontecendo, como é esse caso aqui, e por mais que Paulo não tivesse essa consciência de profecia aqui nesse texto, mas chega a nós com uma atualidade extraordinária, que está se cumprindo, né? E que a cada dia vai piorando isso aqui. Ok? Então vamos ver algumas que parece que foram profecias que foram dadas por Deus e que se cumpriram assim, que quando nós lemos a palavra do Senhor, nós pensamos, nossa, é por isso que a Bíblia não foi escrita foi escrita por seres humanos, mas a mão de Deus aqui foi um negócio extraordinário. Foi. Né? Então, primeiro, o cativeiro dos judeus. Nós sabemos que Israel era 12 tribos, no período do Reino Unido. Depois, no período do Reino Unido,
as 12 tribos tiveram uma divisão. Ficou 10 para um lado e 2 para o outro. Uma chamando-se de Israel, 10 tribos chamadas de Israel, capital Samaria, e uma outra das duas falando da capital de Jerusalém e conhecida como o reino de Judá. Um reino Israel, outro reino Judá. Foi profetizado para esse reino Judá que eles seriam levados cativos e a duração desse cativeiro seria 70 anos. Olha que coisa. E outra, o libertador desse povo foi profetizada a vida dele 200 anos antes de ele nascer. Olha que coisa extraordinária. O rei que ia libertar esse pessoal aqui foi profetizado sobre a vida dele 200 anos antes dele nascer. Olha que coisa extraordinária é a profecia da Bíblia Sagrada. Então vamos ver lá em 1 Reis, no capítulo 14, os 70 anos desse cativeiro. 1 Reis, vou pegar aqui o celular que é bem mais rápido. 1 Reis, capítulo 14, versículo 15. Você que está aí nos assistindo. Esse é o rei lá dos ossos, que botou fogo nos ossos lá? Não. 1 Reis, capítulo 14. E tem esse rei também. Tem. Que ele também, ele tinha sido escrito antes dele nascer também. Capítulo 14, versículo 15. Yahvé fará Israel vacilar e tremer como caniço, que se agita na água. Arrancará Israel desta boa terra, que concedeu aos seus antepassados, e o dispersará por outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu os seus postes sagrados, provocando a ira de Deus. Então, que está aqui uma profecia falando de Israel, que eles seriam arrancados, tirados da terra, né? E essa profecia vai sendo falada através dos profetas. Isaías, capítulo 39, versículo Isaías 39, 7. Diz assim: em alguns de teus próprios descendentes serão também levados e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia. Olha isso aqui. Isso aqui foi profetizado há muito tempo, uns 100 a 200 anos atrás, que eles seriam levados, esses camaradas. E eles não criaram templo. Olha só. Aí Amós, vamos lá para Amós, capítulo 7, versículo 11. Anota aí, Jefferson. Amós anda pregando nesses termos: Jeroboão tombará ao fio da espada, e com toda certeza Israel será levado cativo para fora da sua terra. Olha, vai vendo aí. Jeremias, profecia contra o reino do norte. Profecia contra Judá. Jeremias 25, essa aqui, ela é extraordinária. 9. Chamarei todos os povos do norte, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha só, rei da Babilônia, Deus falando, meu servo. O rei da Babilônia ele adorava Deus? Não. Deus está chamando ele de meu servo. Que certeza. Rei da Babilônia, Nabucodonosor, meu servo, eu os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores, sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se torne alvo de terror, de zombaria, vergonha e perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de exaltação, de júbilo e grande alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Aí o versículo 10. Farei cessar dentre eles a voz de exaltação, de júbilo e grande alegria, a voz do noivo e a voz da noiva,
o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda essa terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Irmão, isso aqui que é profecia. Inclusive tem uma profecia que está se cumprindo agora, que eu estava vendo esses tempos atrás aí, que até no primeiro que você falou, que fala do Rio Eufrates, né? Uhum. E o Rio Eufrates, ele tá praticamente seco já, né? Sim, vamos chegar lá. Você já consegue já passar praticamente a pé no Rio Eufrates. Eu estava vendo uns vídeos esses dias atrás aí. Sim. Aí, Deus falou essa profecia. E quer queira, quer não, ela teve que se cumprir. E se cumpriu. Alguns anos depois ela se cumpriu. Com quem? Vamos lá, segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 17. Capítulo 36, versículo 17. Olha só, quando Nabucodonosor, em 606 a 538, levou cativo o pessoal de Jerusalém para a Babilônia. Eles foram levados, aí que entra o contexto de Daniel. Primeiro eles foram lá, invadiram, pegaram só os jovens mais inteligentes e levaram para a Babilônia. Segundo, pegaram só os camponeses. Entre eles vieram Ezequiel. Aí que entra o contexto de Ezequiel 37, que ele tem uma revelação onde? As margens do rio Quebar. Então eles saem de lá e vão para o rio Quebar. Depois, na terceira vez, Nabucodonosor vai invadir, quebra tudo, destrói o templo e tudo. Aí eles vão ficar cativos durante 70 anos. Se cumpriu, André, cabalmente, dia após dia, até que saiu a outra profecia. Na verdade, tinha saído a profecia da libertação, que Ciro, o persa, iria destruir a Babilônia, o Império Babilônico, e ia fazer o povo retornar para construir o Templo de Jerusalém. E o Ciro, ele não era... Ele era persa, né? Ele não era... tipo assim... Ele não gostava do povo judeu. Não. O Ciro era... Hoje a Pérsia é o Irã, né? Na verdade. Os persas aí... O Ciro não era um cara bom, só que daí, tipo assim, Deus usou ele pra ajudar o povo de Jerusalém também, né? Ele foi um cara usado, né? Olha só, aí você colocou uma coisa bem legal. Ser usado por Deus e ser instrumento de Deus. Usou ele como... Na verdade, ele foi instrumento de Deus. Deus não usou ele. Ele foi um instrumento de Deus. Exatamente. Tem pessoas que são instrumentos de Deus. Que Deus utiliza dessas pessoas para fazer o propósito dele. E inclusive ele chama Ciro de meu ungido. Olha aqui, vou mostrar esse texto para vocês. E o Ciro ele não era nem crente, né? Não, bicho, não era da igreja não, os camaradas aí. E olha, eu vou ler esse texto aqui porque é uma confusão nas igrejas com esse texto. Que lê esse texto é aniversário de pastor. Eu vou ler, tá aqui. Vou ler aqui para você. Isaías, você que está me escutando aí, Ciro não era crente. Ciro não era. E Deus chama ele de meu ungido. Cuidado com esse negócio de meu ungido na igreja. Olha só, capítulo 45, Isaías capítulo 45. Olha só. Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza, para subjugar as nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Olha só, eu já ouvi em aniversário de pastor, um obreiro lê, vou oferecer para o meu pastor aqui, assim diz o Senhor, a Ciro, o meu ungido. O Ciro, ele foi um instrumento de Deus mesmo, né? Exatamente, não foi usado.
Os usados por Deus são aqueles que estão na igreja. Os instrumentos de Deus são aqueles que Deus utiliza como instrumento mesmo. Porque o Sírio era uma potência na época. Sim, Deus levanta ele. Inclusive quando ele invade, ganha as guerras da Babilônia, os judeus, chega alguém, segundo uma tradição judaica, chega alguém com esse texto aqui, para o Ciro. Ciro, nós somos judeus, e olha o que Deus falou a teu respeito 200 anos atrás, antes de você, não tinha nem ideia